Quem é Benimaru de verdade? Se você assiste That Time e Got Reincarnated as a Slime meio por cima, pode até pensar que o Benimaru é só o típico comandante descolado de cabelo vermelho do bando do Rimuru. Já sabem, aquele clássico subordinado forte com sua katana, ataques de fogo, sempre sério, com um carisma absurdo e que não desgruda do protagonista. Mas na verdade, quanto mais você mergulha no universo de Tensura, mais percebe uma verdade absoluta. Benimaru é literalmente a base do poder militar de Tempest. Pensem comigo para vocês entenderem. Se a gente tirar o Diablo, o Zegion, a Xion ou até alguns Lordes Demônios, a história ainda consegue andar. Mas se você tirar o Benimaru, Tempest jamais teria se tornado o império que vemos mais para frente. Porque o Rimuru é o cérebro e o coração do Estado, mas o Benimaru é a espada. O mais foda dele é que a sua jornada é super diferente da maioria dos personagens. Muitos ali conseguem poder praticamente do nada. Uns já nascem monstros de elite, outros ganham uma habilidade roubada ou simplesmente já eram seres ancestrais desde o começo. Mas o Benimaru cresce passo a passo na base da derrota, da responsabilidade, da guerra, da liderança, das perdas e de uma pressão constante. Por isso a evolução dele passa uma sensação tão real, tão humana. Antes de conhecer o nosso slime favorito, o Benimaru era um ogro. Mas fiquem espertos, porque nesse anime os ogros não são meros monstros selvagens. Como foi revelado mais tarde, eles são uma raça guerreira com muita cultura, uma hierarquia clara, tradições pesadas e um código de força rígido demais. E o Benimaru não nasceu em uma família qualquer, já que ele era o filho do chefe da vila, ou seja, o herdeiro de todo o seu povo. Desde moleque ele foi treinado para comandar, lutar na guerra e proteger os seus. Por isso ele cresceu sendo alguém que não foge da raia e sempre puxa a responsabilidade para si. Essa é uma das razões pelas quais o Rimuru confia tanto nele. Como descobrimos aqui, o Benimaru não sabe só descer a porrada, ele sabe guiar os outros. E em That Time Got Reincarnated as a Slime, isso vale muito mais do que a força bruta. Mesmo entre os ogros, ele já se destacava porque tinha várias paradas que criavam um sinal de alerta. Ele tinha um talento natural para o combate, um poder mágico altíssimo, um carisma de líder nato, analisava as situações num piscar de olhos e tinha uma vontade de ferro, mas o principal era o seu temperamento. Benimaru nunca foi um cara tranquilo. Ele sempre teve um fogo interno, e não estou falando só dos poderes dele. Ele tinha pavio curto, era super emocional, orgulhoso até a alma e às vezes direto demais. Mas essa mesma fúria se tornaria depois a fonte do seu poder. Praticamente todas as suas evoluções importantes estão conectadas com esse fogo interno, o que é super simbólico. Além disso, muita gente não repara o quanto a Shuna influencia ele. Perto dela, o Benimaru mostra o seu lado mais brando. Ali ele não é o general, nem o monstro, nem o futuro Lord Oni, ele é simplesmente o irmão mais velho. Depois do massacre da sua vila, a Shuna foi o motivo principal para ele não jogar a toalha. Ele sente que precisa viver por ela, e isso muda a sua mentalidade. Ele entende que não pode viver apenas por vingança, mas que precisa construir um futuro. E então o desastre acontece. O exército do Lord Orc atropela tudo. É aqui que nasce o verdadeiro Benimaru, porque pela primeira vez ele conhece a extrema desesperança. Ele perde tudo, seu lar, seu povo, seu futuro e sua segurança. Para ele não é só uma tragédia, é uma humilhação. Os ogros eram um povo orgulhoso, e de repente sobram apenas alguns sobreviventes. Benimaru se odiava por não ter sido capaz de proteger ninguém. Isso é fundamental porque a partir daquele momento, toda a sua personalidade se baseia em uma única ideia. Nunca mais vou deixar o meu povo morrer. Por isso ele se torna um obcecado por estratégia, disciplina e poder militar. Ele não quer passar por aquele inferno de novo. Quando os sobreviventes batem de frente com Rimuru, o Benimaru desconfia dele com todas as forças. E faz sentido. Para ele, qualquer estranho é um inimigo em potencial, ainda mais depois do que rolou. Mas o Rimuru faz uma parada que deixa ele totalmente sem entender nada. Ele não olha para eles de cima para baixo, não se aproveita de que eles estão fracos, não tenta dominar ninguém pelo medo e o mais importante, mostra respeito. Para o Benimaru, isso foi um choque total. O mundo dos monstros nesse anime é cruel. Quem é fraco é usado e ponto final. Mas o Rimuru oferece proteção, um lar, um futuro e uma chance de recomeçar do zero. É aí que começa a verdadeira virada de chave na vida dele. Quando o Rimuru dá o nome Benimaru para ele, acontece um dos momentos mais importantes de toda a história. Nesse universo, o nome não é um detalhe qualquer.
Ele reescreve a sua alma, muda o seu corpo, dropa uma quantidade bizarra de magículas e pode até mudar a sua raça. Por isso, ao receber o nome, ele evoluiu de ogro para Kijin. O visual dele muda, ele fica mais alto, sua aura passa a ser mais imponente e seus traços ficam mais finos, mas a sua energia mágica fica densa demais. Só que a maior mudança foi por dentro. Ele finalmente tinha uma meta. Não era mais a vingança, era o amanhã. Tem um detalhe que muitos esquecem, e é que a força de um nome depende de quem está dando. Como na real o Rimuru já era um ser totalmente fora da curva pela sua conexão com o Veldora e sua quantidade ridícula de magículas, a evolução do Benimaru foi absurdamente mais violenta do que uma normal. Ele deixou de ser um sobrevivente para se transformar no futuro general de um império de monstros. Desde que evoluiu, o crescimento dele foi uma loucura. Ele dominou muito rápido as suas novas habilidades, o controle total do fogo e o manejo de energia. E o estilo de luta dele se tornou único. Ele não era um tanque que só toma porrada, nem um maluco que ataca. Feito um doido, nem um mago puro. Benimaru luta como um comandante. Ele analisa, avalia as ameaças e controla todo o campo de batalha. O Rimuru percebeu isso quase instantaneamente, porque achar alguém assim no meio dos monstros é igual achar uma agulha no palheiro. Como Benimaru se tornou o General Supremo de Tempeste. Depois de receber o seu nome, a vida do Benimaru muda por completo. Mas o mais interessante é que o desenvolvimento dele não começa pela força bruta, mas sim pela responsabilidade. Enquanto outros personagens passam o tempo todo treinando pesado, conseguindo habilidades novas ou estudando magia, o Benimaru começa a aprender como se administra um estado inteiro. E é exatamente isso que torna ele tão perigoso mais para frente. O Rimuru Tempeste sacou uma coisa muito rápido. O Benimaru sabe pensar como um líder. Dá para notar isso desde os primeiros problemas sérios que eles enfrentam. Ele avalia as ameaças num estalar de dedos, entende como estruturar um exército, sabe tomar decisões sob pressão sem perder a cabeça e tem aquele magnetismo que faz os outros irem atrás dele. Em Death Team e GOT Reincarnated as a Slime, isso é raríssimo de ver, porque a maioria dos monstros fortes se move por puro instinto. Mas o Benimaru sabe planejar, organizar e ditar a disciplina. Praticamente é ele quem começa a transformar Tempeste de uma simples vila de monstros para uma verdadeira potência militar. Esse ponto é chave para entender o personagem, para ficar bem claro para vocês. Muitos comparam ele com a Xion porque os dois são Oni-fortes para caramba, são as mãos direitas do Rimuru e fazem parte da elite de Tempeste. Mas existe uma diferença colossal. A Xion é pura força destrutiva, é emocional, caótica e esmaga os inimigos na base do poder bruto. Por outro lado, o Benimaru é controle total. Ele sabe desligar as suas emoções, ler o cenário, montar táticas e pensar 3 jogadas à frente. Por isso o Rimuru o nomeia como comandante supremo. Porque uma guerra não se ganha só na base da porrada, se ganha com estratégia. O verdadeiro crescimento do Benimaru explode durante os conflitos de Tempeste com outras raças. É ali que o talento dele para se adaptar salta aos olhos, não só como guerreiro, mas como estrategista. Ele começa a coordenar exércitos, gerenciar divisões, analisar o inimigo e montar defesas impenetráveis. Quanto mais Tempeste cresce, mais importante se torna o papel dele. O Rimuru não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele precisa de pessoas capazes de cuidar da base, e o Benimaru é esse homem de extrema confiança. O poder dele começa a subir de forma absurda. Depois de evoluir para Kijin, ele já era forte, pero logo em seguida vem o verdadeiro salto. Por quê? Porque nesse mundo, quanto mais forte o seu mestre se torna, mais forte você fica. E como o Rimuru evolui como um monstro totalmente fora de série, parte desse poder se reflete nos seus subordinados mais próximos. Uma das suas principais cartas na manga é o seu fogo, mas não é qualquer fogueira. Como foi revelado mais tarde, a sua chama negra é considerada uma força aterrorizante porque tem um poder destrutivo de escala massiva. É quase impossível de ser bloqueada, devora a energia do rival e continua queimando mesmo depois do contato. O melhor é que o Benimaru não usa isso feito um louco. Ele combina o fogo com a sua espada, sua velocidade e a pressão da sua aura. Isso faz dele um lutador versátil. Ele pode te explodir de perto, te destruir de longe e ao mesmo tempo estar gritando ordens para o seu exército. Quase todo mundo nesse anime tem uma especialidade. Uns são tanques, outros magos, outros assassinos. Mas o Benimaru é um monstro completo de alto nível. Ele não tem pontos fracos. É rápido, forte fisicamente, um mestre na espada, sabe usar magia e inteligência militar. Ele é basicamente o soldado perfeito. Mas a sua verdadeira evolução não foi nos músculos, foi na mente.
Depois que destruíram a sua vila, ele só vivia pela raiva. Mas, estando com Rimuru, ele entendeu que a força não serve para se vingar, serve para proteger. Isso transformou ele em um verdadeiro líder. Agora ele pensa no seu povo, no estado e no futuro de Tempest. Tem algo que o anime às vezes não deixa tão evidente. O Rimuru confia no Benimaru quase tanto quanto confia em si mesmo, principalmente em assuntos de guerra. Em várias situações, o protagonista literalmente entrega o comando total do exército nas mãos dele e deixa ele tomar as decisões sozinho. Isso mostra uma lealdade e uma capacidade testada a ferro e fogo. E é super interessante ver ele junto com o Diablo. Os dois são a elite da elite, mas são polos opostos. O Diablo é o caos, a loucura e o terror psicológico. O Benimaru é a disciplina, a estratégia e a ordem. Por isso eles se complementam tão bem. O Diablo pode afundar um país no caos, mas é o Benimaru quem ganha a guerra. E então vem o salto quântico. Ele evolui de Kijin para Oni. Aqui já não estamos falando apenas de ser mais forte, é uma mudança de natureza. Sua energia mágica fica muito mais densa, seu corpo se aproxima ao dos seres espirituais superiores e sua aura é tão pesada que esmaga quem estiver por perto. Ele deixa de ser um monstro comum para se transformar em um ser de nível catástrofe. Os Oni são uma raça de elite com uma inteligência e um poder físico brutais. E o Benimaru se destaca entre eles porque tem a experiência de 1000 batalhas. No fim das contas, o mais perigoso nele não é o seu fogo nem a sua espada. É a sua capacidade de ficar mais forte quando está contra as cordas. Quanto mais difícil é a situação, mais perigoso ele fica. Porque dentro dele continua vivendo aquele ogro que um dia perdeu tudo, e que jurou que jamais voltaria a ser fraco. Como Benimaru se tornou um monstro nível Lorde Demônio. É aqui que a história do Benimaru sobe para um patamar completamente diferente. Porque até esse ponto ele era um Oni muito forte, um general de elite e um comandante que exigia cuidado. Mas a partir daqui, Death Team e GOT Reincarnated as a Slime começa a entrar no território de seres capazes de aniquilar nações inteiras. E o Benimaru se torna um deles. Um dos eventos mais pesados de toda a história é o ataque à Federação de Tempest. É aqui que o Rimuru perde o seu povo, seus subordinados morrem, a paz da cidade é feita em pedaços e começa uma guerra de verdade. Para o Benimaru, isso foi um pesadelo pessoal. Por quê? Porque lembrou diretamente o massacre da sua vila. Ele voltou a ver a morte, a destruição e aquela sensação de não poder fazer nada. Seus traumas do passado voltaram com tudo. Só que agora tinha uma diferença gigantesca. Antes ele era fraco demais para proteger os seus, mas dessa vez não. Existem personagens que se quebram com a dor, mas o Benimaru é feito de outra matéria. A tragédia deixou ele mais casca-grossa. Depois do ataque, ele começa a desenvolver a mentalidade de um verdadeiro líder militar do mundo de Tensura. Ele entendeu que para proteger o seu povo, precisava ser tão forte que os inimigos tivessem medo só de pensar em atacar. Sua aura ficou mais pesada, mais fria e muito mais calculista. Ele já não era apenas o Oni impulsivo do começo, agora era o general supremo de um império de monstros. Depois chega o evento que muda tudo. Rimuru Tempest se torna oficialmente um Lorde Demônio. E aqui vem um dos maiores saltos de poder de toda a obra. A evolução do Rimuru afeta diretamente os seus subordinados, especialmente as suas colunas principais. Como Benimaru é um dos mais próximos, as mudanças nele foram profundas. A sua raça evoluiu ainda mais, suas magículas aumentaram para níveis absurdos. Seu corpo virou quase o de um ser espiritual e sua aura começou a colocar uma pressão nível Lorde Demônio. Basicamente, ele deixou de ser um ser com uma lógica normal para virar um monstro de classe superior. Uma das coisas mais assustadoras é a sua nova aura. Nesse mundo, os seres fortes conseguem esmagar os fracos puramente com a presença. Após a sua evolução, Benimaru conseguiu um Aki nível Deus. Para qualquer um que não esteja no nível dele, ficar perto significa ter dificuldade para respirar, sentir o corpo não responder e um medo instintivo de morrer. Em Death Team e GOT Reincarnated as a Slime, a pressão da aura define o seu patamar de existência, e o Benimaru deixou claro que ele já estava no topo da cadeia alimentar. Depois de evoluir, o crescimento dele foi uma insanidade. Seus ataques agora tinham uma força destrutiva colossal, uma concentração de magia altíssima, uma velocidade assustadora e uma temperatura capaz de derreter qualquer defesa. Mas o mais perigoso na real é que ele continuava mantendo a sua inteligência de general. Muitos personagens fortes confiam apenas no próprio poder, mas o Benimaru continua analisando, buscando pontos fracos e ajustando a sua tática no meio da troca de socos. Ele é um estrategista nível catástrofe.
Em Tempesta existem monstros mais fortes que muitos lordes demônios comuns, mas o Benimaru é o líder perfeito porque combina força, carisma, experiência, disciplina e tática. Ele consegue comandar exércitos imensos, coordenar a elite de Tempesta e, ao mesmo tempo, partir para a linha de frente para destruir pessoalmente os inimigos mais pesados. Ele é, simultaneamente, um general e uma arma de destruição em massa. Tem outro motivo pelo qual as pessoas têm tanto respeito por ele. Benimaru não é um comandante de escritório. Ele está sempre no campo de batalha. Seus soldados veem que ele arrisca a vida junto com eles, que luta na frente e não se esconde atrás de ninguém. Por isso seu exército é tão leal. Para eles, ele não é um chefe, é um líder de verdade. É aqui que o escalonamento de poder fica maluco de vez. Benimaru consegue uma habilidade definitiva ou Ultimate Skill. Nesse anime, isso não é só mais um poderzinho, é uma força que consegue alterar a própria realidade. Se você não tiver uma, é quase impossível vencer contra alguém que tenha. O que torna a habilidade dele tão perigosa é o equilíbrio. Ela potencializa a sua destruição, o seu controle do fogo, a sua análise de cenário e a sua eficiência em combate. Não existem movimentos desperdiçados, cada ataque é calculado para ser letal. Às vezes as pessoas não dão o crédito que ele merece porque do lado dele estão personagens como Diablo, Milin Nava ou Guy Crimson. Comparado com eles, ele parece menos insano. Mas esse é o ponto. Benimaru é estável. Ele quase nunca perde o controle nem subestima o rival. E em uma guerra real, isso é muito mais perigoso do que a loucura pura. Quase no final da novel, o Benimaru já é um ser que não dá para medir com regras normais. Ele consegue destruir exércitos sozinho, lutar contra ameaças de nível nacional, aguentar ataques de monstros de rank supremo e se mover em velocidades que ninguém consegue acompanhar. E o melhor é que ele continua crescendo. Enquanto o Rimuru fica mais forte, a sua elite sobe junto. E o Benimaru sempre vai estar ali, no círculo mais próximo ao trono de Tempesta. Porque Benimaru se tornou um dos seres mais perigosos do mundo de Tensura. O que é muito interessante com o Benimaru é que quanto mais a história avança, menos ele se parece com o típico personagem de general subordinado. Com o tempo, você percebe que ele já não é apenas alguém que recebe ordens do Rimuru, ele é uma catástrofe individual em escala mundial. E o mais aterrorizante nele não é nem a sua força bruta, mas sim o quanto ele é estável. Se a gente olhar para a elite de Tempesta, quase todos têm alguma instabilidade. O Diablo é um demônio do caos total, é um gênio e é poderosíssimo, mas ele adora brincar com os seus inimigos e quebrar a mente deles. A Xion é pura força destrutiva, mas às vezes as suas emoções falam mais alto e ela perde o controle. A Milin Nava é basicamente um desastre natural com pernas. Mas o Benimaru? Ele é frio. E não estou falando da personalidade dele, mas da sua forma de processar as coisas. Mesmo quando tudo está um caos e tem uma guerra estourando, ele continua pensando como um general. Por isso ele é tão valioso para Tempesta. Muitos não reparam como a mentalidade dele muda depois que a federação é criada. Antes, ele só pensava em se vingar, sobreviver e proteger os seus. Mas depois a visão dele fica muito mais ampla. Ele passa a se preocupar com a segurança do Estado, o exército, a diplomacia, o equilíbrio de poderes e o futuro da nação. Basicamente, ele deixou de ser um simples guerreiro para se tornar um dos pilares que constroem o império. Tem um detalhe que deixa bem claro o que o Rimuru sente por ele. Quando estouram guerras de escala mundial, o protagonista entrega o comando total do exército para ele sem pensar duas vezes. Isso é um nível de confiança absurdo, porque nesse universo, o erro de um único general pode causar a extinção de uma raça inteira ou a queda de um país. Mas o Rimuru sabe que o Benimaru não vai perder a cabeça. Se existe uma razão pela qual os inimigos têm pavor dele, é porque ele sabe se adaptar muito rápido. Durante a luta, ele analisa as habilidades do rival, muda a tática com a parada pegando fogo, procura padrões e se ajusta ao que quer que esteja acontecendo. Quanto mais a batalha dura, mais perigoso ele fica. Esse traço é muito parecido com o do Rimuru, e não é coincidência. Como descobrimos aqui, o Benimaru aprendeu bastante observando seu mestre durante todo esse tempo. Se formos analisar ele como lutador, ele é um cara completo. Ele era ao mesmo tempo espadachim, mago, comandante, estrategista e especialista em combate de curta e longa distância. Não tem pontos fracos. Se você chegar perto, ele te retalha com a katana. Se você se afastar, ele te torra com as suas chamas. Se for uma guerra massiva, ele entra em modo general. E se a coisa ficar feia de verdade, ele mesmo pode mudar o rumo da batalha.
por isso é uma dor de cabeça lutar contra ele. O fogo dele não serve só para o ataque ficar bonito na tela. Nesse anime, a chama negra é uma força de respeito porque tem uma densidade mágica altíssima, é quase impossível de apagar, atravessa defesas como se fossem papel e não queima só o seu corpo, ela drena a sua energia. Conforme ele fica mais forte, o seu fogo se torna mais destrutivo, chegando a níveis que parecem desastres naturais de um Lorde Demônio. Às vezes a gente esquece que não é só magia. Depois de evoluir tantas vezes, o corpo dele é uma máquina que tem uma velocidade incrível, reflexos assustadores, regeneração de alto nível e uma força física colossal. Mesmo sem usar os seus poderes especiais, os golpes dele são mortais para a maioria dos seres. Perto do final, os seres tão poderosos quanto ele começam a afetar o espaço ao seu redor. Os monstros fracos sentem um medo instintivo só de ter ele por perto. Sentem que estão diante de um predador alfa. E pensar que no começo ele era só um ogro que tinha perdido tudo, agora a sua simples presença consegue desmoralizar exércitos inteiros. Essa é uma das partes mais divertidas da obra. Ambos são a elite, ambos são perigosíssimos, mas os seus estilos batem de frente. O Diablo prefere os jogos psicológicos, humilhar o rival e o caos absoluto. O Benimaru prefere a eficiência, a rapidez, a ordem e a disciplina. Por isso sempre existe uma rivalidade saudável entre eles. Eles não se odeiam, mas os dois competem para ver quem é mais útil para o Rimuru. É a pergunta de $1 milhão entre os fãs. O Benimaru conseguiria vencer o Diablo? E sendo honestos, o mais provável é que não. O Diablo é um demônio ancestral com uma experiência e uma loucura que estão fora da escala. Mas fiquem ligados, a diferença já não é tão grande quanto antes. Em questões de guerra, comando de tropas e batalhas massivas, o Benimaru consegue ser até mais útil que o Diablo por conta do quanto ele é estável. E é por isso que os fãs gostam tanto dele. Porque o desenvolvimento dele passa a sensação de ter sido bem conquistado. Ninguém deu nada de mão beijada para ele. Ele sofreu perdas, aguentou derrotas, carregou responsabilidades pesadas e aprendeu com os seus erros para crescer aos poucos. E o melhor é que ele não perdeu a sua essência. Continua sendo aquele Oni que cuida do seu povo e que daria a vida por Tempeste. Para o encerramento da novel, os níveis de poder já são uma loucura divina. Existem seres ali que alteram a própria realidade, e mesmo assim, o Benimaru se mantém como um dos guerreiros mais importantes do Rimuru. Ele é capaz de vencer guerras sozinho e usar ataques de uma destruição inimaginável. Se o Rimuru mantém ele como um dos seus pilares principais até o último momento, é por algum motivo. Em um mundo onde apenas os mais fortes e leais sobrevivem, o Benimaru conquistou seu lugar no topo. O verdadeiro nível de poder de Benimaru e porque até os Lordes Monstros tinham medo dele. Isso é o que realmente é interessante nesse anime. Conforme a história avança, a nossa forma de entender o poder muda por completo. No começo parece que monstro forte é igual a monstro perigoso, mas depois você percebe que os seres mais assustadores são os que sabem usar a sua força com inteligência. E o Benimaru se encaixa perfeitamente nessa descrição. Porque no fim da história, ele é um ser que consegue apagar exércitos, sabe comandar guerras mundiais e faz isso mantendo um controle absoluto sobre si mesmo. E acreditem em mim, isso dá muito mais medo do que um simples guerreiro que entra em modo berserker e perde a cabeça. Se você olhar o topo dos seres mais poderosos de Tensura, quase todos têm um porém ou são muito focados em apenas um lado. A Milin Nava é pura potência destrutiva absoluta. O Gai Crimson é domínio e experiência ancestral. O Diablo é inteligência anômala e natureza demoníaca. O Zegion tem um potencial absurdo em duelos 1 contra 1. Mas o Benimaru? Ele é completo. Por isso é tão difícil de avaliar, porque ele não parece o mais maluco de todos. Mas quando você repara nos detalhes, entende o quanto ele é perigoso. Muitos personagens gastam energia demais em ataques que servem só para impressionar visualmente. O Benimaru não, ele é incrivelmente eficiente. Ele não curte o caos sem sentido, movimentos em excesso nem riscos desnecessários. Cada ação que ele toma é calculada, é lógica e vai direto em direção à vitória. Por isso, até inimigos que parecem mais fortes podem perder para ele no lado tático. E essa é uma das razões pelas quais o Rimuru valoriza tanto ele. É importante entender que o Benimaru não ficou forte só por evoluir ou receber um nome. Ele foi forjado pelas guerras. Praticamente cada arco importante da obra deixou ele mais forte, trouxe mais experiência e mudou a sua forma de pensar. Ele bateu de frente com inimigos superiores, enfrentou crises políticas e teve que tomar decisões muito pesadas. Tudo isso foi transformando ele, passo a passo, em um verdadeiro monstro de guerra. A Federação de Tempeste é um estado muito louco.
Ali convivem monstros, demônios, dragões, Oni, Homem-Esfera e dezenas de outras raças. Controlar um exército assim é um pesadelo, mas o Benimaru faz parecer fácil. Ele entende que um exército não se mantém apenas com medo, mas sim com respeito. Seus soldados são fiéis porque sabem que ele não vai deixar ninguém na mão, não vai se esconder e sempre vai lutar na frente com eles. Com o tempo, o nome do Benimaru começou a ecoar pelo mundo todo, e não apenas como um Oni forte. Ele começou a ser conhecido como general de um Lorde Demônio, a mão direita do Rimuru, o líder supremo do exército de Tempesta e um ser de nível de ameaça superior. Nesse universo, a reputação pesa demais. Às vezes, só de citar o nome dele, os inimigos entram em pânico ou os países preferem não arrumar problema com Tempesta para não ter que bater de frente com ele. Muita gente subestima o QI do Benimaru porque ele é muito calmo, mas ele é um dos lutadores mais inteligentes que existem. No meio da troca de golpes, ele lê o cenário instantaneamente, acha pontos fracos, calcula como a luta vai terminar. O mais cruel para os seus inimigos é que ele faz tudo isso enquanto está lutando. Quando eles se dão conta, o Benimaru já encontrou o caminho para vencer. Quando consegue a sua Ultimate Skill, Benimaru deixa de ser um Oni forte para entrar na verdadeira elite mundial. Nesse anime, ter uma dessas habilidades significa ter o poder sobre um conceito da própria realidade. As dele potencializam a destruição, o controle do fogo e o domínio do campo de batalha. Seus ataques se tornam letais a um nível que não tem nem explicação. A sua chama negra não é uma fogueira qualquer. É uma das forças elementais mais perigosas de Tempesta. O seu fogo consegue atravessar qualquer defesa, consumir a energia mágica do rival, se espalhar em uma velocidade absurda e cobrir territórios imensos. No fim da história, seus ataques já parecem desastres naturais fora de controle, mas com a diferença de que ele os direciona com precisão cirúrgica. É aqui que se vê a sua verdadeira escala. Existem personagens que são bons no 1 contra 1, mas o Benimaru é daqueles que mudam o rumo de uma guerra inteira. Ele consegue despachar milhares de inimigos, coordenar as suas tropas e participar pessoalmente da batalha, tudo ao mesmo tempo. É o general perfeito para um império de fantasia. Perto do final, a sua simples presença já é uma ameaça. Os seres fracos sentem um medo que não conseguem controlar, perdem a concentração e sentem o perigo na pele. Sua aura está carregada de tantas magículas e tanta intenção assassina que o contraste com o seu passado é brutal. De um sobrevivente que perdeu a sua vila, ele passou a ser o ser de quem os exércitos saem correndo. Isso é vital para entender o personagem. Ele não serve ao Rimuru por medo, não o idolatra como se fosse um deus, nem é um fanático maluco. Benimaru respeita o Rimuru. Ele vê nele o líder que mudou a sua vida e o que deu um futuro para o seu povo. Por isso a sua lealdade é muito mais real e profunda do que a de qualquer outro subordinado. Se juntarmos todas as peças, percebemos que o maior poder dele é o equilíbrio. Ele é forte, inteligente, carismático, disciplinado, experiente e emocionalmente estável. Personagens assim são raríssimos nesse mundo. Por isso, mesmo entre monstros de nível Lorde Demônio, ele continua sendo um dos pilares mais perigosos de Tempesta. E por isso ele é um dos melhores personagens. Porque o seu crescimento passa uma sensação real. Ele sofreu, errou, mudou e aprendeu. Não deram o poder de bandeja para ele da noite para o dia. No final, a sua jornada é super simbólica. A história de um ogro que perdeu absolutamente tudo e termina se tornando um dos pilares do império mais poderoso do mundo. A história de Benimaru. Se juntarmos todas as peças, a sua trajetória em Death Team e GOT Reincarnated as a Slime é um exemplo raríssimo do que é um crescimento de poder honesto. Ele não virou um monstro da noite para o dia. Não deram a força para ele porque sim, e ele não era um escolhido desde o início. Ele cumpriu o ciclo completo de perder todo o seu povo, viver no limite da sobrevivência, conhecer o Rimuru Tempesta, receber o seu nome e a sua primeira evolução, se transformar em general, aguentar guerras e crises, alcançar novas formas e mais poder e finalmente, se transformar em um ser de nível catástrofe. E o mais importante de tudo é que ele jamais perdeu a sua essência. Benimaru não é apenas um personagem forte. Ele é o exemplo perfeito de como a dor se transforma em força, a responsabilidade transforma um guerreiro em um líder e a lealdade a uma ideia cria a base de todo um estado. No fim da história, ele já não é apenas o subordinado do protagonista. Ele é um dos pilares do universo de Tempesta, um dos que sustentam o império enquanto os outros lutam a nível de deuses.